Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Bruna, esse é o seu canal de resumo de séries turcas. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal se ainda não for inscrito. Feito isso, para pro vídeo. O episódio começa com Orhun no quarto de Ira, com o bilhete de Ira nas mãos. Orhun então liga para Erhan e manda ele ir no portão da casa. A Fifi vê Orhun desesperado descendo as escadas e diz que ele vai levar um tempo até que ele consiga superar isso. Mas tudo agora acabará. Orhun então se encontra com Erhan no portão da mansão e diz para ele que lhe deu uma ordem simples e que apenas pediu para que ele não deixasse ninguém passar pelo portão sem o consentimento dele. Erhan fica em silêncio, olhando assustado para Orhun. Orhun então diz para Erhan que Sarah e Ira foram embora da mansão. Ele então pergunta para Erhan como isso foi possível. Erhan então diz para Orhun que não sabe como isso foi acontecer, pois ele, juntamente com os outros homens da segurança, tomaram todas as precauções sobre a entrada e a saída de pessoas da mansão. Orhun então diz para Erhan que não vai tolerar isso e manda ele demitir todos os seguranças da mansão. Orhun então olha para o lado e acaba vendo um dos seguranças da mansão desacordado no chão. Orhun então vai ver se eles estão bem. Erhan acha um suco perto de um dos seguranças e diz para Orhun que isso se tratou de uma armação para sequestrar Ira. Orhun então olha para a mansão e diz para Erhan que isso veio de dentro da mansão e não de fora. Orhun então entra na mansão. Enquanto isso, Ece continua apontando a arma para Aziz e Elif. Ece então começa a dizer para si mesma: olha como você olha para ela, você nunca olhou para mim desse jeito. E começa a se perguntar por que ele nunca a amou. Ece então diz que vai acabar com isso de uma vez por todas, pois não vai deixar Elif ficar entre eles. Enquanto isso, Elif está dizendo para Azix que lá fora está muito frio. Azix diz para Elif que não está com frio e oferece para ela o chá que ela preparou para ele e manda Elif se aproximar da fogueira para se aquecer. Elif fica meio receosa. Azix então diz para Elif que ela não precisa ter medo, pois o fogo não fará mal a ela. Enquanto isso, Ece continua apontando a arma para Elif, mas acaba não conseguindo atirar na garota. Ela então abaixa a arma, completamente frustrada por não ser capaz de matar Elif. Enquanto isso, Azix e Elif estão no maior love, perto do fogo. Ece então sai da casa de Azix e no meio do caminho ela acaba encontrando com Gurbus, que estava desesperado procurando por ela. Gurbus então desce do carro e pergunta para Ece o que foi que ela fez. Ece responde que não fez nada e começa a chorar, dizendo para Gurbus que não conseguiu matar Elif. Ece então pede para que Gurbus a ajude, pois ela não está bem. Gurbus então abraça sua irmã e tenta consolá-la. Enquanto isso, Orhun vai confrontar a Fifi, que está na sala da mansão. Orhun já chega bufando e diz: você fez isso, não foi? Orhun então diz: você deixou ela sair. A Fifi então diz: você abre a porta para as pessoas entrarem e não para quem vai embora. Você está bravo porque eles quiseram ir embora. A Fifi então diz: acredite que isso em suas mãos seja um bilhete de despedida, não é? Orhun então diz: talvez Yekta tenha forçado ela a ir embora, usando Sarah como chantagem. A Fifi então diz: pare de se enganar, Orhun. Quem veio me pedir ajuda para ir embora foi Ira e não Yekta. Orhun então, coitado, faz cara de quem acabou de ser pego de surpresa. E realmente ele foi. Enquanto isso, Ira está sentada no sofá com Sarah nos braços. E Yekta então diz para Ira que se ela quiser comer, tem comida na cozinha. Ira responde que não está com fome. Ira então diz para Yekta que vai colocar Sarah no quarto. Ira entra no quarto com Sarah nos braços. E Yekta então chega até Ira e diz para Ira que aquele é o quarto deles e que o quarto de Sarah é o quarto ao lado. Ira então diz para Yekta que ficará com Sarah naquele quarto e bate a porta na cara de Yekta. Yekta então começa a gritar do outro lado da porta, dizendo que mais cedo ou mais tarde ela precisará aceitar isso, pois eles ficarão juntos naquele quarto, e diz para Ira que não há outro caminho além desse. Yekta está completamente descontrolado. Ele então vai embora. Assim que ele sai, Ira diz para si mesma: você verá, Yekta. Ira então coloca Sarah na cama e pega seu celular para ligar para o oficial da polícia. O oficial da polícia diz para Ira que amanhã eles colocarão o plano em prática e diz para Ira que amanhã ela precisará entrar em contato com Taskin para marcar o encontro entre eles, para que eles possam prender Taskin e Yekta juntos no mesmo local. O oficial da polícia então diz para Ira que ficará aguardando o contato dela após ela conversar com Taskin. Enquanto isso, Elif e Azix estão sentados na frente da fogueira. Elif está tomando o chá que ela preparou para Azix. Azix diz para Elif que há muitas estrelas no céu aquela noite. Elif então diz para Azix que, na verdade, há estrelas no céu todas as noites, mas nós acabamos
não notando que elas estão ali. Askis então diz, por conta das luzes da cidade, né? Elif então diz, sim, assim como a luz que existe dentro de você. Elif então fica nervosa e tenta consertar, dizendo que ela quis dizer que ele sempre foi um homem bom, porém sua casca o fazia parecer um homem mau, e essa casca acabava ofuscando a luz que havia dentro dele. E diz para Aziz que ele sempre foi um homem misericordioso e bom, mas vivia no escuro. Elif então diz para Aziz que talvez tenha dito bobagens, e diz para Aziz que precisa ir para a cama. Elif então deseja uma boa noite a Aziz e vai embora rapidamente. Assim que ela entra na casa, Elif diz para si mesma em pensamento, o que foi que eu fiz? O que foi que eu disse? O que está acontecendo comigo? Alá, me ajude, meu coração parece que vai sair. Enquanto isso, Sarah e Ira acordam. Eles então vão para a cozinha, e Ekta preparou o café da manhã para eles. E Ekta então tenta conversar com Sarah e diz para a garota que gostaria que ela não ficasse chateada com ele, pois ele perdeu a cabeça de repente e acabou ficando com raiva, mas diz para a garota que não bateu nela de forma intencional. Sarah fica em silêncio, olhando para Ekta com cara de assustada. Ira então diz para Ekta que o correto seria ele admitir seu erro e pedir desculpas. E Ekta então pede desculpas a Sarah e diz para a garota que ele não deveria ter feito isso, e pede para que a garota o perdoe. Sarah continua em silêncio, ela então se senta na mesa para comer e Ekta coloca um pedaço de bolo para a garota comer. Ira também se senta e as duas começam a comer. E Ekta então diz para Sarah que a omelete dela está pronta e pergunta para a garota se ela já comeu algo tão bom antes. Sarah então diz que uma vez o tio Orhon, assim que ela diz isso, Ekta quase tem um ataque do coração e quase quebra a cadeira que ele estava abrindo para se sentar. E Ekta então se senta na cadeira e diz para Ira que a partir de agora não existe mais o tio Orhon. E pede para que Sarah esqueça Orhon de uma vez por todas. E diz para Sarah que eles vão construir uma nova vida juntos naquele local. E diz para a garota que eles serão muito felizes juntos. E pede para que Sarah, a partir de agora, olhe para a frente e não pense mais no passado. Enquanto isso, Aziz está andando na rua falando ao telefone, até que ele acaba se encontrando com Ece. Ece pede para que Aziz fale com ela, por favor. A Aziz então manda Ece dizer o que quer. Ece então pede desculpas para Aziz e diz para ele que está muito arrependida dos erros que cometeu e pede para que Aziz a perdoe. E diz para Aziz que não aguentou quando viu Elif ao lado dele e que ficou completamente louca de ciúmes e então perdeu a cabeça. Esse então pede para que Aziz a perdoe. Aziz então pede para que Esse lhe dê licença, pois ele quer entrar no local e tentar abrir o portão. Porém, Esse não deixa ele entrar e pede mais uma vez para que ele a perdoe. Aziz então diz para Esse que ela agiu pelas costas dele e diz para Esse que ele não pode perdoá-la por isso. Aziz então abre o portão e entra em sua casa, deixando o Esse chorando no portão. Enquanto isso, Elif está limpando a casa. Ela acaba pegando uma foto de Aziz de quando ele era criança. Elif então começa a olhar a foto. Ela então diz em voz alta que Aziz não mudou muito a aparência de quando era criança e diz que os olhos de Aziz ainda são os mesmos. Nesse momento, Aziz está descendo as escadas e acaba escutando o que Elif disse. Aziz então pergunta para Elif se ela realmente acha isso. Elif então diz que ele era muito criança na foto e que apenas percebeu que ele é o mesmo de antes. Elif rapidamente coloca a foto de Aziz de volta no lugar e fica muito sem graça por ele ter escutado ela falar sobre ele. Aziz então se senta no sofá e de lá fica admirando Elif de longe. Enquanto isso, Susan acaba percebendo que Aziz chegou e que estava conversando com Elif na sala. Susan então começa a dizer para si mesma que não conseguiu escutar o que Aziz e Elif estavam conversando e começa a dizer: "Ah, mamãe, Aziz se agarrou a mim quando a mãe dele foi embora. E agora mal sei o que ele está pensando. Ele só conversa com aquela garota." Susan então começa a dizer que Elif é muito esperta, pois ela sabe muito bem qual caminho percorrer para conquistar um homem e diz que Elif está usando o estômago de Aziz para conquistá-lo, mas diz para si mesma que não vai permitir que Elif leve seu irmão. Susan então começa a escrever no caderninho o que ela deve fazer para que Elif vá embora da casa onde eles moram e principalmente saia da vida de Aziz. Enquanto isso, Ira pede para que Sarah faça um desenho. Ira então acaba ficando sozinha na sala com Ekta. E Ekta então pergunta para Ira se ela mandou Sarah desenhar para ficar longe dele. Ira então tenta disfarçar, dizendo para Ekta que não é isso que ela quis fazer. E Ekta então olha para Ira e diz: "Sendo assim, então vou ir desenhar com ela, pois sei que ela gostaria."
de aprender a desenhar um avião. E Ekta então vai atrás de Sarah. Nesse momento, Ira vê que Ekta deixou seu celular em cima da mesa. Ira então pega o celular e ia tentar fazer uma ligação, mas nesse momento o telefone de Ekta começa a tocar. E Ekta então volta rapidamente para a sala, pois escutou seu telefone tocando. Assim que ele volta para a sala, Ira está com seu telefone na mão. Ira então disfarça rapidamente, dizendo para Ekta que seu telefone começou a tocar e que ela ia levá-lo para ele. Ekta então pega seu telefone das mãos de Ira e sai para atender a ligação. Enquanto isso, Elif continua tirando o pó dos móveis da sala, enquanto Asics fica observando, sentado no sofá. Susan então chega no local e diz para Asics que precisa comprar algumas coisas no mercado e pede para que Asics vá ao mercado para ela, pois ele sempre consegue fazer compras mais baratas. Asics então chama Elif para ir com ele. Susan então diz para Asics que Elif tem muito trabalho a fazer e que além disso ela precisa ajudá-la a cuidar de seu Arif. Asics então diz para Susan que eles não vão demorar. Ele então chama Elif para ir com ele. Elif então para de tirar pó dos móveis e sai com Asics da casa. Susan então fica com raiva porque o objetivo era apenas retirar Asics da casa e não Elif. Enquanto isso, Ira está escondida em seu quarto mandando uma mensagem para Task, dizendo: eu sou a esposa de Ekta e tenho uma informação para você. Nesse momento, Ekta entra no local e diz para Ira que está tudo indo muito bem. Ira fica nervosa e Ekta pergunta para Ira se ela está escondendo alguma coisa dele. Ira responde que não e disfarça, perguntando para Ekta se ele acredita que realmente eles podem consertar o casamento deles. E Ekta responde dizendo que fará tudo o que for preciso para que ela o perdoe. E Ekta ia beijar Ira, mas ela consegue se livrar do gesto carinhoso do rapaz. E Ekta então sai do quarto, deixando Ira sozinha. Assim que Ekta sai, Ira pega seu telefone e retira do local onde ela estava mandando a mensagem. Ira então coloca novamente o telefone no bolso e sai do quarto. Enquanto isso, Asics e Elif estão andando pelas ruas do bairro, onde eles moram. Eles estão indo em direção ao mercado. Enquanto eles caminham, eles conversam. Asics diz para Elif que sempre vai ao verdureiro que fica atrás da rua da praça. E diz para Elif que sempre que precisa faz suas compras ali. Elif então diz para Asics que ela também costumava fazer compras ali quando morava com seu pai. E diz para Asics que compra queijo numa barraca ao lado. E diz para Asics que queijo é muito importante para o cérebro. Asics então diz para Elif que eles podem ir comprar queijo se ela quiser. E pede para que Elif faça uma torta de queijo para ele. Elif diz para Asics que pode sim fazer a torta para ele. Asics então diz: seria legal se você fizesse uma vez por semana. Elif sorri e responde que pode sim fazer a torta de queijo uma vez por semana para ele comer. Eles então dão um sorriso um para o outro e seguem em direção ao mercado. Enquanto isso, Ira está fazendo chá na cozinha. Sarah então chama a Ira, dizendo que ela e seu pai vão ver desenhos animados e pergunta para Ira se ela não gostaria de ir assistir com eles. Ira responde que já está indo e diz para Sarah que já está terminando o chá. Ela então pega um vidro de remédio. Ela então começa a se lembrar de quando mandou uma mensagem para o oficial da polícia, dizendo que não conseguiu convencer Taskin a negociar com ela por mensagem e que acredita que precisará ligar para Taskin. Porém, não sabe como fará isso, porque Ekta está na casa. O oficial da polícia diz para Ira que vai colocar na janela para ela um calmante para que ela consiga fazer Taskin dormir. Ele então manda Ira colocar algumas gotas daquele remédio em alguma bebida de Taskin, pois assim ele dormirá profundamente. E diz para Ira que nesse momento ela deve ligar para Taskin. Ira então volta de seus pensamentos e coloca algumas gotas do remédio no chá de Ekta. Nesse momento, Ekta chega na cozinha. Ira então oferece o chá para ele. Ira está muito nervosa e apreensiva, pois nunca tinha feito isso antes. A Fifi vai conversar com Orhun, que está em seu escritório. A Fifi pergunta para Orhun se ele está bem e diz para Orhun que ele considera a família a coisa mais importante do que tudo. E diz para Orhun que ele precisa aceitar a família de Ira e de Ekta. Orhun então olha para a Fifi com o olhar 43 da morte e diz: sim, para mim a família é mais importante do que qualquer outra coisa no mundo. Vivendo na mesma casa e comendo na mesma mesa. Infelizmente, nem sempre dividir a mesma mesa significa pertencer à mesma família, assim como nós somos. A Fifi então fica pasma com as palavras de ódio de Orhun e começa a entender que seu filho a odeia. A Fifi então vai embora do escritório de Orhun sem dizer mais nada a ele. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal se ainda não for inscrito. Obrigado por assistir, até o próximo vídeo.